Salve, salve, gurizada! Tudo bem com vocês? Hoje, dando sequência na nossa resenha obrigatória, vamos discutir então a obra A Falência de Júlia Lopes de Almeida. Obra que segue como leitura obrigatória da URGS, uma obra de uma autora que, de certa maneira, está numa transição entre o naturalismo e a literatura, que buscava uma linguagem mais objetiva, um pouco mais precisa, né, entre aquele processo pré-modernismo e o romance de 30. Uma obra que debate muito o processo econômico, crise da Primeira República, logo no início do governo provisório, e que traz temas muito interessantes, como principalmente, né, uma questão também voltada para a lógica de crítica ao universo patriarcal, à medida que se coloca com muito ênfase, né, com muita ênfase, a questão do adultério na obra. Talvez seja, inclusive, a questão mais debatida em termos de narrativa na obra A Falência. E também coloca, né, um diálogo aberto com outras obras da literatura brasileira pela construção de algumas personagens específicas que a gente vai debater também ao longo dessa discussão que a gente vai encaminhar agora aqui. A gente vai, pelo menos, esboçar aqui os principais pontos do livro, né, em termos de construção de narrativa, de personagens, falar um pouquinho da vida da autora, que é importante também, né? E acho que eu já estou compartilhando, para dar início à nossa aula, ah, o material aqui, ó, que eu vou conduzir a apresentação. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui, olha só, gurizada. Convido vocês, então, a acompanhar o romance A Falência, de Lopes de Almeida, uma narrativa que ela tem muitos procedimentos da escola naturalista, processos que a gente percebe muito o meio com um princípio de desagregação instintiva de personagens, a brutalização que acaba, de certa maneira, tornando, inclusive, o processo de efetivação de uma elite, uma forma muito selvagem, um capitalismo primitivo que estabelece a partir do protagonista da história, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Júlia Lopes de Almeida, né? Uma escritora do final do século XIX, e que também é importante ressaltar a relevância dela no cenário cultural brasileiro, né? E a injustiça que foi, de certa maneira, evidenciada contra a sua contribuição naquele momento do final do século XIX. Então, a Júlia Lopes de Almeida, e aí um detalhe curioso que eu gostaria de trazer para vocês aqui, gente, tá? Porque a URGS ela vem trabalhando muito elementos, algumas questões, sobretudo de autoras engajadas em termos de sociedade brasileira, como a Carolina Maria de Jesus, recentemente com Quarto Espejo. Também apareceu uma discussão voltada, né, um pouco sobre a biografia da autora, a obra O Romance Quando Foi, o romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, e em que a universidade ela acabou trazendo elementos sobre a vida dessas escritoras, né? Isso não tem acontecido à medida que a URSS também tem colocado outras autoras, tiveram uma grande, né, caminhada em termos de ocupação de espaço e de empoderamento da mulher, né? E a Júlia Lopes de Almeida ela se coloca exatamente nesse momento aí, né, em que a URSS ela está vislumbrando muito essas pautas de dar visibilidade aos processos identitários. Percebo que isso é um lugar comum entre as leituras obrigatórias, em todas as resenhas obrigatórias que tenho feito aqui, eu tenho me reportado esse aspecto, né? Então, e a gente tem que discutir um pouquinho a vida dessa grande escritora. Então, vamos começar a observar alguns pontos de extrema relevância na caminhada dessa autora. Em que o ano que vem, gente, tá? A gente vai lembrar os 90 anos da morte da Júlia Lopes de Almeida, né? Então, uma data sempre importante, essas efemérides. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ela foi casada com o português Filinto de Almeida. Como eu falei para vocês, ela se coloca entre
principalmente entre aquela cultura ainda naturalista, da radicalização do realismo. A estrutura ela é real naturalista, né, gente? Com objetividade, contemporaneidade, linearidade cronológica, os aspectos integrais da cultura, né, do final do século XIX, da prosa, né, posterior à cultura romântica, né? E como o romance ele é de 1901, gente, provavelmente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ah, provavelmente coloca essa obra, né, ocupando um espaço que seria do pré-modernismo, né, mas é uma obra que tu percebe uma transição, inclusive antecipando algumas coisas que mais à frente os autores do romance de 30, do segundo modernismo farão. Mas, falando da vida da autora, ela se lançou, né, portanto, né, a um posicionamento abolicionista, republicano. Ela foi feminista, inclusive dando contribuições muito significativas já no final do século XIX, lá no século XX, no início, né, nessa postura, né, e de se colocar na sociedade e ter exatamente os processos de consciência do papel que ocupava, né? Ela ajudou, por exemplo, gente, como está no finalzinho do slide, ali, se vocês observarem, né, a criar a Legião da Mulher Brasileira em 1919 e organizou o primeiro congresso feminista do Brasil, lá naquele ano, né, gente, que todos sabem a importância dele e o legado, em 1922, um ano que explodia inúmeras contingências históricas, mundo afora, e no Brasil não foi diferente, o ano da fundação do Partido Comunista no Brasil, o ano do tenentismo, o ano da Semana de Arte Moderna, o ano que se lembrava o centenário da independência política do país. Então, o papel que ela também tomou parte à frente de um grupo de intelectuais que, claro, estava lá, né, encamparam um projeto, né, que foi liderado pelo Machado de Assis e que culminou em 1897 com a fundação da Academia Brasileira de Letras. Ela estava no grupo, né, a intelectual, a escritora Júlia Lopes de Almeida, só que aconteceu um detalhe de uma extrema, né, exclusão. Um detalhe, ao mesmo tempo, foi curioso, mas foi uma injustiça brutal, né? Aqueles intelectuais, dado um processo também de um terrível patriarcado, eles acabaram preterindo a Júlia Lopes de Almeida, que participou de todo o processo, e a justificativa que eles optaram por um modelo da Academia Francesa, né, que escolhia homens para a efetivação das cadeiras, né? E a surpresa ela não parou por aí, né? No lugar da Júlia Lopes de Almeida, quem assumiu, né, quem acabou aceitando exatamente, foi eleito, foi o próprio marido da escritora, né, o Filito de Almeida, como eu falei aqui também, escritor, poeta, dramaturgo português. Então, assim, ó, esse elemento, gente, da vida da Júlia Lopes de Almeida, vocês precisam ficar atentos e atentas, porque tem histórico recente, a URGS tem trabalhado com isso, não fez isso na última edição, então daqui a pouquinho pode aparecer uma contextualização, né, sobre a vida, as lutas, né, e o posicionamento dessa grande escritora. E o ano que vem a gente vai lembrar os 90 anos da morte da Júlia Lopes de Almeida, autora, então, do romance A Falência. Vamos discutir, então, agora, falei um pouquinho da biografia, aqueles elementos centrais da narrativa, como falei para vocês, é uma obra que ela evoca, de certa maneira, uma transição, né? À medida que se busca uma linguagem mais direta, e a gente percebe que tem uma coisa que vem do real naturalismo, vamos pensar dessa maneira, uma narrativa que ela traz muitas descrições, né? E muito processo sensorial, né, que tu percebe que esses elementos do naturalismo também, a própria
condição, né, de um lastro, de um fatalismo também, um meio elemento, né, que acaba funcionando como um grande desagregador, né, instintivo também, não vamos perder também essa relação, né, que vai levar à destruição de muitas personagens, né. Aquela máxima, né, que é a contemporaneidade, a objetividade, mas o processo histórico está muito presente como caráter documental. Há um profundo revisionismo aí na obra, né? A denúncia dos maus tratos, sobretudo num processo que nós temos assim, ó, de transição de uma mão de obra escrava para mão de obra assalariada, à medida que o tempo da narrativa não há mais escravidão, mas existe então todo o processo de brutalização, né, imposta ainda aos escravos libertos, né? Então isso é uma forma de denúncia. E principalmente registra o universo feminino, como eu falei, a questão do adultério, fica muito claro e nítido que aos homens, portanto, são permitidas, de certa maneira, sem culpa, a traição, e as mulheres, né, de certa maneira, elas acabam sendo vítimas de uma sociedade que é extremamente excludente. Pode até não haver a culpa, por exemplo, uma personagem que a gente vai ver mais à frente, que é a Camila, mas não resta dúvidas quando a gente lê a obra, quando a gente começa a pensar exatamente os desdobramentos, né, em que a essas mulheres elas são é imposta a elas, né, um processo de esquecimento ou um processo, inclusive, em que a violência se naturaliza contra elas, né. Eh, Enfim, pensando a obra, né, uma questão que é muito relevante, gente, tá? É aquele mapeamento sempre da condição de narrador, de espaço, sociedade, onde a obra é ambientada, as coisas básicas. O fichamento de uma obra é sempre importante deixar bem organizado, né? O narrador em terceira pessoa e percebe, então, que segue dentro da expectativa real naturalista, né? A obra. A ambientação é no Rio de Janeiro, e aí tem um detalhe curioso que tem que ficar atento e atenta aqui, ó, porque o processo econômico em que a obra estabelece a ascensão de uma família, né, e um princípio de uma elevação da ascensão econômica, e vai ter o processo de decadência, daí a falência dessa família, é motivado pela questão do café, né? E sabidamente, né? Então, o grande centro, né, digamos, irradiador dessa cultura econômica é São Paulo. Então, só que a obra é ambientada no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, gente, cuidem nisso, certo? O ano é 1891, que vai pegar exatamente ali um processo de transição da monarquia a partir da República Brasileira, mas indo do governo provisório do Eduardo da Fonseca, né? Então, como está ali, ó, a questão, as temáticas centrais, né? O adultério, as questões educacionais, que também, e aí sempre voltado para essa relação também entre como os valores, né, para os homens são sempre, de certa maneira, melhor desenvolvidos, né? E para as mulheres sempre fica uma situação negativa, ou ainda sob aquela tutela, né, que havia de uma sociedade anterior, né, em que as mulheres tinham aquela formação mais sentimental, a questão de tocar um instrumento musical, o piano, né, como elemento europeu que vinha, né, que essa lógica. Então, isso está muito presente na obra com um processo crítico. Se percebe muito uma relação de empoderamento das mulheres, uma emancipação feminina em várias personagens, tá? Que a gente vai ver também daqui a pouco, mesmo algumas que supostamente pode ter um processo até de maior escapismo, né? Como a própria Ruth, que é uma personagem significativa do núcleo central da família, em que as ações, elas, de certa maneira, acabam sendo dimensionadas, mas
há uma tomada de consciência e um processo, uma criticidade que vai trazendo uma maturidade para a personagem, né? O estilo de vida, né? Quando a gente fala em burguesia, nesse processo do final do século XIX, início do século XX no Brasil, por vezes a gente sabe que é uma forçação de barra, mas se coloca dessa maneira. Vamos pensar uma elite atrasada, né? Mas que, por espelhamento, busca mimetizar, né? Copiar, portanto, a vida europeia, né? A burguesia europeia, né? Então, e é exatamente os valores não identificados com valores humanitários, então valores de uma vida fútil, né, em que há uma fugacidade nesses os próprios prazeres, a tal da frivolidade, né? Tudo aquilo que é a busca e a obsessão pela riqueza, pelo lucro, né? O processo da ganância das personagens, e que vai desenhar um quadro bem trágico nessa obra, né? E como a gente já discutiu aqui, pelo menos o apontamento, a condição da sociedade em transição não só político, mas também econômica, mas a questão comportamental, e principalmente a condição, né, da mão de obra, que deixa de ser escrava e passa a ser assalariada, mas não há inclusão, portanto, dos escravos, né? O que ocorre é exatamente, como eu falei há pouco, essa naturalização de uma violência, de uma exclusão que segue, né, dentro dessas famílias. O contexto histórico é muito significativo, como estava falando para vocês, né? Então, isso é bem interessante que se perceba, e aqui vem o revisionismo histórico, e toda a narrativa, gente, tá? Ela está pautada através desse processo entre estes anos, né, do final da monarquia e o início da República, os primeiros anos da República, né, que vai pegar o governo provisório do Deodoro da Fonseca, e uma tentativa muito forte, né, dado uma crise que acaba herdando um modelo muito já anacrônico, um modelo, portanto, ultrapassado, né, em termos de desenvolvimento econômico do país, e que há uma tentativa de fomentar, de buscar um impulsionamento ali da economia, né? Então, o tempo e a obra, ela já inicia, tu percebe, um acirramento, uma disputa de mercado, né? Mas uma euforia econômica através da questão do café, né? E o que que é preciso que a gente perceba aqui, né? Houve uma grande valorização do café nesse início da República Brasileira, mas também quando assume o Ministério da Fazenda, bom, vocês já escutaram mais falar dele menos em aulas de história, por vezes mais em aulas até de língua portuguesa, com referências, né, na literatura, na cultura do período, a figura do Rui Barbosa, né, que se tornou ministro da Fazenda, né, e ficou lá por 14 meses. Então, e que desenvolveu uma política econômica que todo mundo sabe, aquele termo, né? O tal do encilhamento que está ali no item C. E é importante perceber isso como fundo histórico dessa obra. E daqui a pouquinho a URSS ela pode, obviamente, não detalhar alguma coisa nesse sentido, né? Mas pode expor alguns mecanismos para que se perceba se isso é válido ou não como contexto de obra, para aquilo que vai acontecer com o protagonista da narrativa, né? E o tal do encilhamento foi exatamente havia uma necessidade, aí uma constatação do governo provisório do Deodoro da Fonseca, isso também na lógica e o entendimento de Rui Barbosa, vamos até acreditar, e aí há estudiosos que apontam que, ele tinha uma boa intenção, mas vamos combinar também, né, gente? Boa intenção, o inferno está cheio, né? Que seria uma condição de industrializar o país. E até porque havia também uma necessidade para apontar para o mercado internacional que olhava para o Brasil, né, dadas as transformações, né, as suas supostas modernizações, né, que acabou com a mão de obra escrava, então precisava de dinheiro circulando na sociedade, uma república instaurada e muito nova, e que com olhares, né, internacionais, e principalmente a Inglaterra, que forçou muito a condição da abolição aqui no Brasil, mas para
com olhos de desconfiança. O que será que está acontecendo ali, né, nesse país, né? E um país, vamos combinar também, relativamente não, muito jovem a partir da sua independência política, que estava ali o quê? Com 60 anos e alguma coisa, né? É, então, era preciso ter uma orquestração em conjunto ali naquele governo para atrair investidores, né? E qual país queria investir aqui, né? Que havia uma industrialização mequetrefe, né? Em que era preciso exatamente impulsionar um processo de industrialização, né? Agora, quem iria investir na industrialização? Quem é que tinha dinheiro para investir naquele Brasil? Vamos pensar, na cultura cafeira, os agroboys do café, né? Agora, eles iriam investir em indústria se os caras estavam numa situação confortável exportando café? Obviamente que não. Então, o que acontece, né? Para transformar o Brasil, especial Rio de Janeiro, né, em um local de grandes negócios, para ter investidores sobretudo, para investir também na Bolsa de Valores, então, o que é que acontece? Precisava de que houvesse investidores aqui em território nacional. Só que tu precisava potencializar isso. Então, seria o quê? Uma elite urbana, novos protagonistas, só que não se tinha dinheiro também, que os barões de café não iam como é que tu ia atrair os próprios barões de café para industrialização? Não, eles não iriam fazer isso. Então, o que que o Rui Barbosa pensou, né? Então, vamos atrair, de certa maneira, essa própria classe média em formação no Brasil, né? Uh, então vamos emitir papel moeda. Essa era a ideia, aumentar crédito, né? Então, para a população pegar emprestado, né, e criar empresas, e fomentar um processo nacional, né, de industrialização e tudo mais. Então, houve um grande aumento na emissão de papel moeda, só que aí houve um grande problema também nisso, né? Porque à medida que eles emitiram muito papel moeda, né, e aí mudou também a questão, né, para evitar o processo das importações, sobretaxaram, mudou também essa política, né, de taxação para os produtos, né, que eram importados, para os produtos que vinham de fora, para exatamente o Brasil começar a produzir no seu o processo da sua indústria e exportar, né? Seria essa a lógica, né? Então, só que o que aconteceu? Começou a emitir papel moeda e só que não tinha exatamente o mesmo valor em ouro nos cofres públicos, o tal do lastro de ouro, né? Que tem que ter a garantia. Então, o Brasil não tinha garantia. Começou a emitir um monte de papel moeda, né? E isso aos bancos, né? E, sobretudo, né? Oferecendo assim, não tinha quase poucas garantias, não tinha muito controle sobre isso, e abriu um caminho também para muita gente que apresentava um projeto de uma empresa ou até de uma indústria, né? Pegava o dinheiro, não desenvolvia através de um laranja as tais empresas fantasmas, né? E isso fez com que e um detalhe, né? Porque acontecia muita especulação financeira, porque quem pegava dinheiro daqui a pouquinho começava a especular na bolsa de valores, porque as próprias ações das empresas, elas começaram a ser negociadas. Isso acabou criando uma grande bolha especulativa que explodiu, né? Trazendo inflação muito alta, né? E, claro, né? Até porque desvalorizou a moeda, né? Então, há uma euforia, mas houve o contraponto rapidamente. Então, há uma crise brutal na economia brasileira, né? E isso, como a gente observa na obra, né? E aí o que acontece, né? Até o próprio nome encilhamento, quando tu percebe, tu acaba encilhando o cavalo para ele partir. Então, foi um processo assim, ó, de acirramento na disputa de mercado.
Então, de certa maneira, sobreviveu quem era ousado. O cara que tinha uma política mais conservadora, né, e que tinha sua empresa, acabou, de certa maneira, sendo vítima exatamente desse mercado, né? E isso não ficou apenas no governo provisório, foi indo, gente, tá? Foi indo mais alguns presidentes, só lá no Campos Salles que começou, de certa maneira, a sanar um pouco esse grande estrago aí promovido pelo governo provisório e pelas alternativas, pelo projeto, digamos aqui, né, econômico, pelas escolhas econômicas nas ações à época do Rui Barbosa como ministro da Fazenda. Então, isso está no romance, né? E isso é muito significativo, né? Porque a gente percebe na obra, quando a gente está lendo, através das ações, claro, nada é explícito, né, gente, tá? Mas essa grande crise que trouxe esse aumento da dívida externa, trouxe desemprego, empresas fechando, né? A alta inflação dos preços, né? O aumento dos juros, a queda, inclusive, né? No preço internacional do café e uma terrível recessão. Então, tudo isso, de certa maneira, tu lê a obra e tu vai percebendo, né, a narrativa, que vai culminar exatamente com a falência aí do protagonista da narrativa, que a gente percebe no título da obra, né? Então, a questão histórica ela é muito importante. O que eu vou fazer agora aqui, gente, tá? Eu vou, inclusive, aqui, ó, discutir os principais pontos narrativos da história, né? E tentar, pelo menos, né, explicar para vocês a partir desse ponto aqui, ó, que a gente vai começar a ver o enredo, os pontos centrais, né, a partir daquilo que é o mais significativo. Só vou abrir novamente aqui, ó, a apresentação. Eu vou fechar a câmera aqui, ó, porque senão vai ficar atrapalhando o slide ali, que ele vai ser exatamente, vai ser importante para a gente conversar agora, né, sobre o enredo, né? Então, como é um slide um pouco maior, eu vou tentar explicar para vocês a partir dele, tá? Deixa eu só colocar aqui, só um instante. Vamos lá. Aqui, gente. Só compartilhar mais uma vez a tela e então vamos lá. Olha só. O que é importante na narrativa, a gente estabelecer, e uma coisa que a URSS adora fazer, gente, tá? É exatamente a relação nominal de personagens, ok? E é isso que a gente precisa estabelecer pelo menos, né, com cuidado, né? E então, como eu falei para vocês, a obra ela é ambientada no Rio de Janeiro, o ano é muito importante, gente. Olha ali, ó, 1891, né? O bairro do Botafogo, e a gente vai ter, para vocês entenderem esse esquema, então aqui, ó, vai trabalhar aqui, ó, segue só o cursor do mouse, tá? Ascensão, opa, deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Aqui, ó, a ascensão e a queda da família, que está aqui a Constituição, né? Nesse núcleo, ó, o Francisco Teodoro e a Camila, tá? Este aqui é o núcleo, olha onde está o cursor do mouse ali, ó, tô girando o cursor do mouse. Tá, gente? Então, essa família, ela é constituída exatamente sob esse contexto histórico. E que nós temos exatamente, né, a situação, né, do Teodoro, que é o Francisco Teodoro, que é o imigrante português, né, que desde jovem ele começou a estocar café aqui no Brasil. E ele se tornou exatamente, por todo esse contexto histórico, né, a partir da alta do café, a partir da política do encilhamento, de ter muito dinheiro circulando, né, porque, como a gente viu há pouco, né, no projeto do governo provisório, do ministro Rui Barbosa, emitiu muito papel moeda, né, e estabeleceu exatamente uma condição de favorecer, né, os cafeicultores nesse mecanismo, né? Então, e ele ascendeu, e houve assim uma ascensão vertiginosa do Francisco Teodoro, né? E claro, à medida que ele ascende, mas ele também vai estar muito suscetível aos mecanismos da política
econômica brasileira, né? Nas suas oscilações, né? Em tudo aquilo que é exatamente essa política do encilhamento no tempo. Percebam que isso não é explícito no texto, mas isso vai, a partir das ações, a gente vai percebendo que são essas variações de nuances, né? Naquilo que é o próprio comportamento do Francisco Teodoro, esse português, em que ele tem um comportamento mais conservador, falando assim, ó, isso como ele não é agressivo no mercado, o Francisco Teodoro, né? E é um cara, assim, muito aí, sim, conservador em tudo, em comportamento, politicamente, ele é monarquista, ele não é ousado, certo? E a ousadia era necessidade de sobrevivência nessa terrível crise econômica e uma das maiores da história do Brasil republicano, né? Uh, e ele vai ter uma postura que vai ser muito reativa e que vai levar ele à bancarrota, tá? Mas é uma história que a gente vai chegar daqui a pouco, né? E era um cara, assim, o Francisco Teodoro, então estou falando exatamente do Francisco Teodoro, tá? Ele gastava muito, né? Então ele era um esbanjador. Então, ele tinha essa. Aí entra muito essa discussão que a Júlia Lopes de Almeida vai fazendo, né, ao longo da narrativa, que é essa frivolidade dessa elite brasileira atrasada, e percebe, eu falo brasileira, mas ele sendo português, que ele está exatamente, né, construindo esse imaginário, né, desses novos protagonistas urbanos neste Brasil que passa por essas profundas transformações, né? Uh, e nesse mercado competitivo, né, quem não é ousado, isso é importante, daqui a pouquinho aparece uma questão desse porte, né, acabou sucumbindo. Tanto é que ele tinha um grande concorrente dele, gente, tá? Então aqui o Francisco Teodoro, que não é ousado, né, que tem um mecanismo mais conservador, como investidor, como até politicamente, e o grande concorrente dele era o Torres e Companhia, né, que na realidade, né, era o Gama Torres, né? E ao contrário do Francisco Teodoro, ele era extremamente ousado. O Francisco Teodoro, ele era conservador e principalmente esbanjador. Já o outro, ele era ousado e retinha também dinheiro, não era o esbanjador. Talvez um dos elementos mais icônicos, né, de como o Francisco Teodoro ele esbanja dinheiro, ele precisa demonstrar, ele precisa aquela condição da aparência, né? Então ele investe, né, num dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro à época, que era o bairro do Botafogo, ele constrói lá uma mansão, né? Então ele ostenta os luxos, né? Os gastos, portanto, são muito grandes, né? E nessa necessidade, né, de construir a sua própria condição na sociedade brasileira e para ter o seu legado, não esqueçamos nunca, numa sociedade patriarcal, ele precisava ter filhos e para ter filhos precisava de uma esposa, e aí que entra exatamente a Camila nessa história, né? Ou a Mila, que está destacada exatamente ali, ó, tá? O seu apelido, né? Então, quem é a Camila? Vamos tentar compreender, ó. É outra mulher, assim, gente, tá? Que ela também entra na mesma condição da frivolidade. Frivolidade é essa futilidade, né? Os pais dela, né, portanto, não vivem no Rio de Janeiro. Ela foi criada, né, no Morro do Castelo por essas duas tias aqui, as irmãs Rodrigues, a Joana e a Etelvina, que são tias beatas, fervorosas, avarentas, que elas tratam, e aí vive na casa delas, a Sancha. Percebam, a gente está em 91, não há mais escravidão, mas ela é extremamente explorada, gente, tá? Com uma condição psicológica, física, né? Com violências terríveis contra ela. Então, isso tudo a autora ela vai construindo através das ações, ela vai denunciando, né? E que ela se tornou, né? Ela é negra, né? Portanto, uma escrava agora liberta, mas ela é explorada, como eu falei para vocês, né? E aí o Francisco, né, acabou casando com a Camila,
né? E aí o que que acontece? Ele vai levar e constrói, né, a sua mansão, aquela coisa toda, casado com a Camila. A gente vai ver quais são os filhos deles ali, e aí leva exatamente não só a Camila, mas também leva uma sobrinha da Camila, né? Que é a tal da Nina, né? A filha do Joca, e que ela, portanto, vai se tornar uma espécie de uma governanta da casa. Essa personagem ela é muito forte, gente. Então, cuidem um detalhe aqui, ó, curioso, tá? Daqui a pouquinho a banca da URGS, ela vai lá e ela coloca assim, ó, que a mulher forte, o empoderamento, a matriarca, a Camila, tá errado, gente, tá? A Camila, tanto é que ela vai entrar num processo de uma depressão. A decadência econômica do Francisco vai culminar numa situação muito trágica que nós veremos daqui a pouquinho, mas ela vai sucumbindo junto. Certo, a Camila. Ao contrário da Nina, que assume exatamente a condição central daquela casa, e claro, isso avançando a narrativa, né? Mas elas colocam uma governanta da casa, ela organiza exatamente a casa, e ela é uma filha bastarda, né? Portanto, do Joca, e aí entra muito essa condição do tempo, né, gente? Então, imagina uma filha, uma menina e filha bastarda. E aí que tem um detalhe curioso, tá vendo esse coraçãozinho aqui, gente, tá? Aqui, ó, é um coraçãozinho partido, né? Então, a Nina é apaixonada, e aí vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Estes aqui, onde está o cursor do mouse, tá? Tá vendo ali o Mário, a Ruth, ali a Raquel. São os filhos, portanto, do Teodoro, o português, né? E a Camila. O Mário é o filho mais velho, né? A Ruth, deixa eu falar um pouquinho do Mário. O Mário é uma espécie de um bom vivant, um dandy, aquela cultura, né? O almofadinha seria um burguesão, só que não vamos falar em burguesia nesse Brasil, né, gente, tá? Mas é um cara assim que ele ele gasta demais, ele não está interessado com os negócios da família, e aí que é uma coisa muito interessante, então não deixa de ser também uma condição de humor. E aqui entra muito um elemento naturalista, porque assim, ó, como eu falei, o Francisco Teodoro, ele trabalha muito, ok, mas ele é muito esbanjador. Né? E também tem valores de uma frivolidade bem interessante. A Camila é outra também frívola, né? Uma mulher, portanto, que ela é bem fútil também, né? Não é interessada nas pautas, digamos, humanitárias, não tem grandes solidariedades, aquela coisa toda, né? Uh, e o que acontece? Tanto o Francisco, ele começa a criticar o Mário é o filho mais velho, né? Que está aqui, inclusive eu coloquei, ó, uma ilustração, uma espécie de um dandy europeu, cartolinha, né? Bengala, os trejeitos do homem da festa, né? Essa imagem, né? Que voltado para a condição da sexualidade, que ele tinha um caso com uma cortesã francesa, Camila criticava muito o seu filho, né? A relação do Mário com os pais não é boa. Só que eles cobram do filho uma coisa que eles não entregaram em nenhum momento na vida. Eles cobram do filho exatamente um engajamento nas coisas da família. Seja o Francisco Teodoro cobra, né, o interesse que o filho poderia ter nos negócios, uma postura mais centrada, e a Camila cobra do Mário também uma postura mais centrada, desde que ele abandone as questões dessa sexualidade, né? Estreitada com aquela prostituta francesa e tudo mais. Só que eles têm esse comportamento. Então entra muito uma condição do meio e do instinto aqui, a questão da hereditariedade. As taras psíquicas estão em Mário, né? E aí, ó, a Nina, quando ela lembra, a Nina é a sobrinha da Camila, né? Que ela acaba indo a morar na mansão, né? Da família. E a Nina ela é apaixonada pelo primo. Né? E ela sofre muito exatamente com as escolhas do primo, as condições, né, dos namoros, dos assédios, ela vai sofrendo. Né? Tem passagens muito interessantes, gente, tá? De alta dramaticidade das personagens. Isso é muito interessante o processo como a Júlia Lopes de Almeida ela vai construindo a sua narrativa. Né? E também teremos ali, né? na, nessa mansão, só colocando as personagens centrais, né? Então nós temos a Noca,
que ela tem até alguns presságios, né? Quando está lá para um processo vindo de quase a decadência, ela tem um mau pressentimento, né? Que também é uma ex-escrava, né? Eles consideram ela a mulata antiga da família. Percebo que tem este lastro, né? Ainda desse processo estrutural, desse racismo estrutural, que vem ali do processo da escravidão, que está ali há 3 anos, tinha encerrado, né, gente, tá? Mas, enfim, este é um núcleo, gente, tá? Então, nós temos ali o Mário, que é o filho mais velho, a Ruth, que é uma menina assim, gente, tá? Ela é violinista, tem o que eu coloquei o violino ali para pelo menos identificá-la, né? A Ruth, e ela tem um comportamento assim, ó, indiferente, certo escapismo, seria mais sonhadora, né? E ainda meninas, né? Ali, ó, ali e a Raquel são gêmeas, né? As meninas. Então fecha exatamente aí, ó, o núcleo da família, né? Agora, em meio a tudo isso, Francisco Teodoro preocupado, né, em gastar e manter exatamente a sua disputa no mercado, a disputa lá com Gama Torres, né? Ele queria ser o capitalista mais endinheirado do Rio de Janeiro, gente, tá? O Francisco Teodoro. Então ele tem essa ânsia pelo lucro, né? Só que ele não consegue guardar dinheiro, porque ele gasta, ele esbanja dinheiro, né? Só que essa lógica primitiva, né? Lembra muito uma outra personagem, daqui a pouquinho a Úrsula pode lembrar. Vocês lembram lá do Curtiço, do Aloysio Azevedo, obra naturalista? A ascensão também a partir de especulação, aí, claro, lá imobiliária, né, do João Romão, né? Então lembra o João Romão, como também lembra aquela condição primitiva, né, da obra que saiu há pouco da lista da URGS, o Paulo Honório lá de São Bernardo. Francisco Teodoro, ele tem este impulso primitivo, né, para ganhar dinheiro, né? E em meio a isso, ele é alheio às coisas que acontecem no próprio núcleo familiar. Talvez a única coisa que lhe interesse mais é pela condição até da perpetuação do seu poder, do seu negócio, é o interesse que o Mário não demonstra ter pelo andamento dos negócios da família, que seria a questão do café. Só que em meio a isso ele não percebe a Camila, né, numa relação de adultério com o tal doutor Gervásio, que é amigo da família, né? Então, que é um homem culto, como está ali, né? Tem um bom gosto artístico, né? Só que ele é extremamente snob, é um cara, portanto, que ele e preconceituoso, e que ele se envolve com a Camila. Então tem uma relação aqui, você pode ver uma relação de adultério, certo? Então, esses são os principais pontos. Para entender, então, esses chapeuzinhos aqui, gente, tá? Ali tá para bom entender, não é palavra basta, né, gente, tá? Aqui não é o Francisco Teodoro, falei que ele é um português, não é um viking, né? Então, o chapeuzinho de corno, tá? Só que ele literalmente vai ser o último a saber, tá? E também ele não está muito interessado nessa relação, porque assim, aí entra essa lógica, né? Que o Francisco Teodoro, ele também tem relações adúlteras, né? E a Camila, ela vai ter essa relação de adultério. Tem um outro chapeuzinho no Gervásio que aí é uma coisa que a gente vai ficar impactado lá no final da narrativa, tá? Mas, enfim, essas relações estão estabelecidas, gente, tá? Então a gente tem a preocupação do Francisco Teodoro, né, com o Mário, que parece não dar andamento aos negócios de família, né? Em meio a isso, né, tá lá as meninas, né? A Ruth ali, a Raquel, a Camila tendo a relação de adultério com o doutor Gervásio. Tem umas passagens muito interessantes, gente, tá? Porque em meio a tudo isso, claro, o Mário vai escapando das responsabilidades dele, né, e tudo mais. Uma coisa que se destaca bastante, gente, até com o doutor Gervásio, vai ter um contraponto dele com a Joana, porque o doutor Gervásio, ele traz toda a concepção da ciência, né? E a Joana, às vezes, tem alguns embates, algumas conversas, porque ela tem o pensamento que é o processo negacionista, é um processo místico, né? E, sobretudo, um princípio muito reacionário, né? Que ela é uma beata fervorosa, ela é Itelvina, né? Então, há um momento na narrativa que aparece muito essa rotina das irmãs Rodrigues, né? E claro, né, em meio a isso, né,
Tanto é que o doutor Gervásio, ele vai ter também essa relação, né, na casa do Teodoro e da Camila, ele para ter um processo de convívio. Tanto é que, a pedido do Teodoro, que ele é amigo do doutor Gervásio, né, e aí fica muito claro também como o Gervásio, né, se ele representa a ciência, mas ele é um homem culto, mas ele é um cara intolerante também às questões relativas à miséria, né? Ele é preconceituoso, né? E a pedido do Francis Theodore, ele pede para ele ir até numa parte mais periférica, no subúrbio lá, né, atender um paciente que é um empregado da firma do Teodoro. E o Teodoro pediu, o doutor Gervásio, vai lá atender ele, né? E a gente percebe a como é difícil para o Gervásio aquela realidade, né? Há uma repulsa, né? E aí fica muito claro as questões do meio, gente, a degradação do meio. E aí a gente percebe que fica patente uma relação de naturalismo na obra, né? Claro, ele sendo um médico, ele tem que manter as aparências, a questão do meio. Ele não suporta aquela desagregação, uh, a miséria, mas ele precisa manter as aparências como médico, né? É, uma coisa que acontece, como eu falei para vocês, tá? Avançando no enredo, a Camila tem a relação de adultério do doutor Gervásio, e a Camila cobra do Mário, né? No seu entendimento, ele precisa ser mais centrado e ele precisa acabar com aquele relacionamento com aquela cortesã francesa, né? E o Mário, ele descobre a relação de adultério da mãe com o doutor Gervásio e começam uma série de chantagens, né, emocionais, né? E uma situação já percebe que está rolando uma decadência nos procedimentos familiares que vai culminar numa decadência econômica dessa família, né? E claro, outras pessoas sabem do adultério, a única criatura que não sabe é o próprio corno, né? Daí é literalmente o último a saber, o Francis Theodore. E mesmo quando ele sabe, ele não está muito interessado nisso, que ele vai ter outros problemas ainda, né? Que vai levar a uma situação bem negativa para a sua existência, né? Por exemplo, quem sabe, né? A própria Joana, a tia, ela sabe, né? Da relação adúltera da sobrinha com o doutor Gervásio, né? Então, e tudo isso, né, gente, vai construindo, como eu falei a vocês, uma situação de decadência moral e dos valores, dos costumes, que é uma discussão forte sobre decadência de um modelo patriarcal, né? Aí entra nessa história, a gente estão vendo aqui, ó, vamos trazer aqui, ó, para esse outro coraçãozinho partido, ó, a história do Rino. É uma personagem, eu vou dizer para vocês, olha, talvez seja a personagem mais, se tu especular, mais intrigante da narrativa. Ele tem a irmã, a Catarina, né? Eles são, então, são irmãos ali, né? Eles têm também, eles acompanham uma história interessante, né? Porque eles carregam, cada um trabalhou da sua maneira, né? Tem lá as suas formas, seus traumas, né? Que a mãe deles foi assassinada pelo pai, né? A facada depois de adultério. Então já começa a ver assim, ó, a lógica moral do homem é a moral da mulher. Né? E esse tema ele é significativo, essa questão de adultério. Lembrem aquele termo bovarismo na história da literatura, a partir da Madame Bovary do Gustave Flaubert, obra 57, lá do realismo europeu, né? As obras, pelo menos focar nesse ponto de enredo, tá? Em que abre uma possibilidade de triângulos amorosos a partir de uma possibilidade, para sim ou para não, de adultério, trabalha-se com o conceito de bovarismo. Então, o que mais tem nessa obra é bovarismo, os triângulos amorosos, né? Então, e para os homens, eles traem e fica tudo bem. As mulheres, né? A Camila, ela trai o marido e não tem culpa. Mas no caso ali, ó, da mãe, né, do Rino e da Catarina, ela foi assassinada pelo pai.
né? Então, e mais chapeuzinho ali, ó, de corno para o pai do Rino e da Catarina. E como tá falando para vocês aqui, e claro, a Catarina, a segunda, olha só, gente, cuidem, tá? Camila não traz esse processo de empoderamento da mulher, de uma força da mulher, né, contra a sociedade patriarcal. Isso vai estar, sobretudo, na Nina, na Catarina. A Catarina, inclusive, ela faz escolhas, gente, muito interessantes, né? Porque ela se coloca contrária exatamente àquilo que acontece, né? Que aconteceu com o pai, com a mãe dela, né? Então, ela acha que aquilo foi uma cena de total brutalidade, ela se colocou assim, ó, muito, tá? Para o tempo, né, em termos de costumes, revolucionária, né? Que era algo completamente incomum, né, gente? Vamos combinar na época, né? A gente está em 1891, né? Quando ela percebe essa brutalidade do universo patriarcal, e ela defende ao longo da obra explicitamente a emancipação feminina. Tá? Então isso é muito significativo, gente, tá? É quase um processo ali, ó, de um outro eu, uma projeção da... Eu não estou dizendo que é a escritora Ju Lopes de Almeida, mas ela projeta as ideias, né? Ela vai diluindo as suas ideias, ora na Nina, ora na Catarina e também na Ruth, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas fechando a ideia da família ali, né, dos irmãos, o Rino e a Catarina, o Rino, como eu falei para vocês, é um personagem muito interessante, porque ele tem um barco a vapor, né, que é o que ele batizou como Netuno, e no barco a vapor ele tem uma biblioteca, é um cara muito lido, né? E aí tem uma passagem que é muito interessante, né? Porque o Rino, ele conhece a Camila, ele é apaixonado por ela, né? E ela não permite, digamos assim, uma aproximação, né? E ele é muito respeitoso, é um processo de, sabe, uma aproximação respeitosa até pela relação que ele tem e como ele recebeu a vida, ele foi trabalhando a relação da mãe com o pai, que ela foi assassinada, né, e tudo mais, naquela situação de adultério. Então o Rino, ele tem essa preocupação em não ser tão explícito, porque a Camila é casada e daqui a pouco vai ter um desdobramento trágico, mas ele é apaixonado por ela, né? E aí, a irmã do Rino, a Catarina, ela convidou a família, o casal, né, o Teodoro e a Camila, para um almoço, né? No Netuno, que é o barco a vapor do Rino, né? E aí o casal vai e mais Dr. Gervásio, que é amigo de todos ali. Então ficam algumas situações que são interessantes, né? Tá? Porque tens lá o triângulo amoroso, né? O Francisco, Teodoro, Camila e Dr. Gervásio. E em determinado momento, e nisso, né, o Francis Teodoro ele não percebe, então ele não tem ciúmes da mulher, né, porque ele também tem os seus relacionamentos fora do casamento, né, mas o doutor Gervásio, em determinado momento, ele percebe, né, uma atmosfera e um possível interesse do Rino na Camila, que é a amante dele. Então, se o Francis Teodoro não tem ciúmes da Camila, o amante da Camila tem, o doutor Gervásio. E aí há uma outra situação, porque o doutor Gervásio, ele é culto, né? É um homem lido, aquela coisa toda snob, como a gente falou, e o Rino tem uma biblioteca no barco, né? E isso vai trazer, e a biblioteca tem assim, gente, olha, tem volumes, tá? Camões, Gonçalves Dias, das epopeias gregas, passando por Dante Alighieri, Divina Comédia, é um homem muito lido, né? Só que rústico, né? O Rino, o homem do mar, né? Culto, é uma personagem muito interessante, gente, tá? Só a história do Rino daria uma outra obra, só para entender e ver exatamente a formação dessa personagem. É uma personagem muito intrigante, né? E isso desperta, essa biblioteca também desperta, ele tem não digo ciúmes, né? Mas deixa o Gervásio despeitado. Ele fica, portanto, assim, ó, numa relação com o Rino desperta, né? Isso tudo nele. Seja os ciúmes da Camila e também os ciúmes ou o despeito por ser um homem culto. O Rino, ele acaba despertando esse sentimento do Gervásio. E também fica muito claro, gente, como o Francis Teodoro ele é conservador.
porque vai ter, durante o almoço, né, os debates políticos, e o Gervásio é um cara mais progressista, ele é republicano, né, e o Francisco, ele é monarquista. Então, esses embates são interessantes. O Francisco, monarquista, Gervásio, republicano, o Gervásio, despeitado pela Biblioteca do Rino, como um homem rústico do mar, tem tanto conhecimento assim, né? E quando eles saem, eles vão embora, né? Uma situação inusitada que mais à frente é retomada e é típico da URSS cobrar isso. A Camila sente uma grande ponta de ciúmes, doutor Gervásio ficou olhando uma moça que está saindo de uma confeitaria. Aqui, ó, tá? Onde está o cursor do mouse, tá? É uma situação assim que mais à frente vai ser retomada. Aquele olhar da Camila de ciúmes que fica... Porque o doutor Gervásio, ele fica exatamente, né, lançando olhares a uma moça que saiu de uma confeitaria, e isso desperta uns ciúmes na Camila. Então, Gervásio teve ciúmes de Camila, Camila teve ciúmes de Gervásio. E que também, né, também teve ciúmes de Gervásio, né, até pelo que o Rino ele acabou possibilitando aquela noite, né. E aí, gente, tem esse apogeu do café, só que começa a acontecer os primeiros indícios da crise, né? E talvez a crise para o Francis Teodoro tenha sido antecipada pelo desinteresse do Mário, né, na manutenção da empresa, nos interesses da família pelo negócio do café, né? Só que o Mário, ele parece que muda um pouco o comportamento, gente. E isso é uma coisa interessante, né? Porque ele abandona, e não foi por orientação da Camila, tá? Lembra que a mãe, né, diz para ele abandonar a prostituta francesa, a cortesã? Não, tá? O Mário, ele simplesmente, né, ele acaba se envolvendo com uma outra jovem, para desespero da prima, né? A Nina, que está na casa, que é apaixonada por ele, né? E tudo, a família vai desmoronando nas questões de adultério, né? O café, aí que eu estou falando vocês, ó, vai acompanhando, né? Ele aumenta o preço vertiginosamente, né? No processo nacional, e a crise do encilhamento está vindo, né? E vai estourar. E como o filho muda o comportamento, né? Apenas amoroso, mas não mantém o interesse pelos negócios da família, o que acontece? O pai impõe um castigo. Olha a extensão do castigo, né? Se isso vai mudar comportamento, né? Ele simplesmente ele acaba proibindo os empregados da mansão, né, que eles moram, que quando o Mário chegar tarde das farras, não é para abrir a porta, né? E só que aí a Nina, como ela é apaixonada por ele, tem uma cena que é muito interessante, né? Uma noite que chove bastante, ele tá chegando das farras e ela abre a porta para ele, né? Ela deixa ele entrar e ela descumpre a própria ordem, né? Em meio a isso, a Ruth ela começa a aparecer de uma maneira interessante, né? Que é a menina, né? Violinista, né? Comportamento mais fluido, um comportamento mais desinteressado das coisas, parece que vive nas nuvens, mais sonhadora, né? Escapista seria a Ruth, né? Ela tem um momento que ela vai passar, né, alguns dias junto às tias, às terríveis, né, irmãs Rodrigues, né, e ela se depara com a violência com que elas tratam a Sancha. E a partir disso, a jovem, ela tão instigada pela postura agressiva das suas tias avarentas e beatas, ela desenvolve uma consciência, né? E ela se torna abolicionista. E ela vai, inclusive, defender a Sancha, não explicitamente ante as tias, mas ela estimula a Sancha a fugir, né? E em meio a isso, ela também, a Ruth, ela acaba estimulando o próprio o Francisco, ela estimula, ela pede para o próprio pai, né? Para dar um presente para Nina, né? Que é a sobrinha que cuida da casa, aquela, enfim, né? E seria o quê? Né? Dar uma casinha para Nina. E aí que tem detalhe, todos gostam da ideia, mas parece que o Francisco faz essa ação, mas é a partir da Ruth.
Mas, de qualquer maneira, para ver, já há uma crise em curso e ele continua gastando, ele dá uma casa, né, para Nina. Uma casa, claro, né, gente, bem sóbria, uma casa, né, com certa austeridade, mas, enfim, está gastando dinheiro, né? Mas quem é que sugere esse processo, percebam, né, de solidariedade? É uma preocupação empática com o outro, é a Ruth. Então percebam que onde que há o desdobramento, né, desse processo de empoderamento da mulher e de consciência está primeiramente em Nina, está em Catarina, a irmã do Rino, e em Ruth. Tá? Então essas três personagens, tu percebe que se constrói, vai se amalgamando essa imagem, né, de mulheres fortes. Em contrapartida, dá para fazer exatamente essa imagem, né, contrárias à frivolidade, à futilidade da Camila, né, às violências, portanto, ao conservadorismo de Joana e Teovina. Isso é interessante a gente ficar atento e atenta a isso, né? A bondosa Ruth. Claro, o Rino completamente desapontado que a Camila ela não demonstrou interesse, não aceitou, portanto, né, a correspondência da paixão que ele a- aparentemente buscou, né, na Camila, então ele parte para o Pará, né, e lá vai o homem, né, com seu Netuno, o barco a vapor. E aí, gente, a Nina, que está sofrendo, né, porque o Mário, nesse momento, gente, tá, ele ele está envolvido com uma menina que é muito rica, né? Que é a Paquita, que é irmã de uma baronesa, e o senhor Mendes é muito rico, é um homem muito rico. Então aí o Mário é um cara interesseiro, gente, tá? Então ele não está interessado no negócio do pai, mas ele está fazendo a sua vida, a condição do interesse, que era muito comum à época, e não deixou de ser, né, gente, tá? É uma situação, portanto, até hoje está aí, né? É, ele vai anunciar o casamento, o senhor Mendes vai, inclusive, bancar uma viagem da filha e o Mário para a Europa, né? E, de certa maneira, né, a Camila e o Dr. Gervásio ficam até mais tranquilos. Parece que o Mário, que ele está fazendo chantagem, parece que ele não vai mais fazer, né? Então, isso parece que as coisas estão mudando um pouco nesse sentido também. Parece que vai trazer uma certa tranquilidade, né? Só que o Francisco avisa que o preço do café despencou. E tudo está muito ameaçado agora, gente, tá? A família está ameaçada e também, estou falando as questões, né, internas da família, né? Mas, sobretudo, os negócios da família, né? E começam empresas quebrarem no Rio de Janeiro, né? Vão afundando, né? E ele vai avançando, mas de uma forma muito trôpega, né? E é aí que vem o mau pressentimento da Noca, né? Que é, como eles dizem, a família mulata antiga deles, né? E vai ter a derrota, tá? A derrota econômica, né? E ele é tão covarde, Francisco Teodoro, gente, tá? Na relação que ele tem com a família, de certa maneira, que ele não vai enfrentar a situação de decadência, e ele pede para o doutor Gervásio para relatar a Camila que ele está exatamente com extremas dificuldades e que a queda é inevitável e que ele está entrando em falência, e aí explorando o título da obra, né? A desgraça foi silenciosa, gente, tá? E principalmente que teve lá uma proposta de um investidor que também tinha negócio com ele, que era o Inocêncio Braga, né? Que era exatamente investir, ele nunca foi ousado. E quando ele jogou todo o que ele tinha ainda, ele resolveu investir no Entreposto Café, na proposta do Inocêncio Braga, e aí, gente, ó, foi exatamente a última cartada, né, do Francisco Teodoro, né? E para ver que a empresa quebra mesmo, né, que tem um funcionário, o Joaquim, que inclusive se transfere para o empreendimento do concorrente, vai lá para o Gama Torres, né, o Torres e Companhia, que é o Joaquim, vai trabalhando na concorrência, né? Então, o fracasso é terrível, né? Então, Francisco Teodoro, ele entra num processo, assim, ó, de pensamentos muito negativos, né? E entra num princípio de depressão. Então, aqui, ó, estamos na decadência, na queda,
E o que acontece? O Teodoro, ele, numa cena muito dramática e uma cena muito bem escrita, ele acaba, a exemplo do avô, aí uma questão também naturalista, né? Que a gente percebe essa condição de fatalismo e uma concepção também de comportamento que vai se tornando hereditário, né? Ele acaba se matando. Né? Dando um tiro na cabeça, muito forte, né? E aí vem a decadência total, a perda da mansão, né? E em meio a isso, né, gente, olha, a casinha da Nina agora serve para agora de residência, né, para Camila, que entra numa terrível depressão, e para as irmãs, a Ruth e as gêmeas, né, a Lia e a Raquel. Nesse meio tempo, gente, olha só o que acontece, tá? A Camila, ela agora, né, que ela é viúva, então, quer que poderia agora, né, diante da sociedade, assumir o relacionamento? O doutor Gervásio, né? Só que aí vai ter uma situação bem negativa, gente, tá? Vamos esperar um pouquinho, porque nesse momento retornou da Europa a Paquita e o Mário. E o Mário, gente, o que que acontece, tá? Ele chega, ele tem uma relação muito mal resolvida com a mãe, que a mãe, né, enfim, né, ele exigia coisas, ele ameaçava, portanto, as chantagens, que ele sabia exatamente da relação dela com o Gervásio, a amante do pai, aquela coisa toda, né? Então ele vai falar para Camila e em nenhum momento ah, ele sinaliza que vai ajudar a família, né? Ele diz que, inclusive agora, tá? Ele vai se comprometer com a educação da Ruth e ali e a Raquel, as gêmeas, serão educadas, vão ficar na casa da baronesa, né? Que é a irmã da Paquita. A Camila, ela não aceita, ela briga com o filho, né? E essas transformações todas, gente, tá? Ela não aceita, né? Claro, e ela vai entrando numa situação assim, de uma depressão terrível, né? A única coisa que ela rompe a ausência da ação, que ela vai conversar com a amante, que ainda segue frequentando um pouco a casa, mas é mais por um processo assim, ó, de aparência do que propriamente de paixão, de desejos, né? E a Camila lhe procura e propõe casamento ao doutor Gervásio, e é aí que vem uma situação terrível de um profundo elemento que nos impacta quando a gente lê, né, a narrativa. Ele diz que ele não pode, que ele se recusa, ele não pode casar com ela, e por quê? Qual é o motivo, afinal de contas, agora se ela é viúva e ele não tem aparentemente ninguém, né? Porque ele diz que ele é casado. Como assim é casado? Aí tem o chapeuzinho, o último chapeuzinho de corno aqui, o Gervásio também, olha só. Aquela tal moça que está assim da confeitaria, quando eles estavam lá, Camilo, o Gervásio, o Francisco Teodoro, lá no navio a vapor, o Netuno, no almoço com o Rino e com a irmã Catarina, né? Lembra que ele ficou olhando para tal moça saiu da confeitaria, né? E a Camila percebeu, ficou com muitos ciúmes. Era a tal esposa dele, né? E aí ele extremamente orgulhoso e snob, ele explica que ele não pôde mais morar com ela, viver com ela, então um casamento de aparências, né? A condição hipócrita, ele é adúltero, né? E ele não suportou o adultério da mulher, né? Então eles seguem oficialmente comprometidos, mas é um casamento de aparência, né? E, enfim, a condição é completamente amarga, né, da Camila. Então ela está numa depressão total, morando lá na casinha da Nina, né, com a própria, né, a Ruth, né? E um detalhe, né, porque em meio a isso, gente, por mais que ela negasse, mas ela não conseguiu ficar com ali com a Raquel, que de fato elas estavam exatamente, né, ah, morando lá, né, com a baronesa, porque era uma situação que elas estavam passando por situações terríveis, e então elas foram mandadas aos cuidados da baronesa, né? Ela não queria se afastar das crianças, e ela julgava que era o golpe lá e tudo mais do Mário, né? E aí que tá, final da narrativa, gente, tá com todas essas tragédias, a decadência total, né? O suicídio lá, né, do patriarca, né, do Francisco Teodoro, o português, que é tão humilde, teve a sua ascensão e a sua decadência, né? Aí o final da narrativa, né? E um detalhe, tá? O Rino, ele voltou do Pará,
né? Até a Camila ficou na expectativa, né? Que daqui a pouquinho, né? Ele poderia revê-la, mas ele nem quis visitar a Camila. E fica uma situação assim, por que será, né? Essa condição do Rino é um personagem, como eu falo, e eu insisto, muito intrigante, né? E a terrível atmosfera de depressão, tanto é que no esquema aqui, gente, estão vendo, ó, tem uma nuvem, né, carregada, né, nessa condição de final de narrativa, essa situação aqui, ó, desse universo da família, né, essa nuvem carregada, só que tem um sol que está vindo ali, ó, que parece que vai abrir esse tempo no final da narrativa, né, e a última parte do romance, ela é muito interessante, tá? Tem um piano aqui, ó, tá? E o piano, gente, tá? Que eles levaram da casa, da mansão, e tá lá na casinha da Nina, né? Em que ela abriu exatamente agora, né? Na austeridade, mas estão para acolher a Camila, que tá lá, né, gente? Tá sem ação alguma no processo terrível de depressão, né? E aí tá a Ruth tocando piano, né? E a gente percebe que nesse final tem o afeto materno, né? E quando ela escuta a Ruth tocando ao piano, parece que ela sai daquela letargia, quase aquele estado que ela estava vivendo, né? De não, sabe, distante de tudo, tô falando da Camila, e fica muito claro como a arte tem esse papel consolador. E parece que ela desperta, né, daquele sono terrível que ela estava, sabe, anestesiada por todos os processos de perdas que a família acabou passando. E ela diz assim, ó, que no dia seguinte ela pede que conseguisse um trabalho para ela, né? Um trabalho provavelmente solidário, alguma coisa assim, né? E aí que ela decide, no outro dia, buscar as filhas menores, né? Porque ela iria ensinar as gurias a ler, né? As gêmeas ali, a Raquel, né? E aí fica uma alegria, né? Com um grande ruído tomando a casa, e a Nina diz para Camila, né? Essa mulher tão forte, a Nina, que assumiu exatamente a condição da casa, né? Depois de toda essa tragédia. E ela fala para Camila: faz bem, tia. Faz bem, tia Mila. O trabalho distrai. Então, o que que nós temos nessa obra aqui, gente, que é importante a gente começar a pensar aqui com tranquilidade, né, para fazer o fechamento aqui da nossa aula sobre a obra de Lopes de Almeida. É uma obra que seguramente ela fica entre essa cultura do naturalismo, na transição para o pré-modernismo, avançando a esses debates mais econômicos, de decadência das oligarquias, no Romance de 30. Eu não estou dizendo que é uma obra do segundo modernismo, tampouco uma obra que ela se coloca dessa maneira, ou ela tem essa pretensão. Mas pelos debates, a gente percebe que a obra de Lopes de Almeida é uma obra que ela se coloca com muita força, né, nesse cenário. Num Brasil de transição, que fala exatamente sobre essas crises, e a grande crise, a primeira grande crise dessa República Brasileira recém-instaurada. E o papel exatamente revisionista da de Lopes de Almeida, e para encerrar, o que é mais forte, ao meu ver, nessa obra, fora esse debate do caráter documental, né, da contemporaneidade, da discussão econômica, do encilhamento, a crise pela qual o país passou, ou melhor, as crises pelas quais o país estava passando naquele cenário, né, que já vai pegar quase o governo da espada de Floriano Peixoto, mas aí é o processo ainda do governo provisório, o ano é de 91, como eu falei, mas é essa condição do papel da mulher, uma grande crítica à sociedade patriarcal e de como a obra ela já anuncia uma grande mudança em termos de expectativa para aquilo que seria, né, o empoderamento da mulher. E que foi, inclusive, por isso que eu abri falando um pouquinho da vida de Lopes de Almeida. Uma grande obra, né, e que vocês têm que ficar atentos, sobretudo, a essa condição das personagens, né, as principais personagens, a função delas. A URSS adora fazer isso, aqui é colocar numa coluna nome das personagens, na segunda coluna estabelece ali exatamente quais são as suas funções, suas atribuições, né, a partir de cruzamento de duas colunas, né? No mais, gente, tá? Ficamos por aqui. Espero também ter contribuído um pouco mais aí com a aprovação de vocês nessa grande obra da Gil Lopes de Almeida. Nos vemos na sequência. Até mais. Um grande abraço. Valeu, gente. Fui!